Olá! Nós faremos hoje um código onde eu consigo calcular no Scilab a função de transferência a partir do modelo linearizado na forma de espaço de estados. A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o estado estacionário do meu sistema e nós vamos usar aqui um problema onde eu tenho 3 reatores CSTR em série, então eu vou ter um sistema com 3 equações para calcular os estados estacionários dessas 3 equações. E depois eu vou montar as minhas matrizes do modelo linearizado e calcular a função de transferência. Então, eu faço primeiro o pré-processamento, onde eu limpo a memória e limpo o prompt do Scilab. E eu vou definir, então, aqui a minha função, que eu vou chamar de uma função FSS, onde eu defino ela como uma função da variável x. Esse x, ele vai ser um vetor, onde eu tenho o CA1, que é a concentração do primeiro reator, o CA2, a concentração final do segundo reator, e o CA3, que é a concentração final do meu terceiro reator. Além disso, eu vou definir, então, a minha função 1, a função 2 e a função 3. Aqui é importante que essa função, ela é o quê? A derivada de CA1 dt igual a zero. É essa função do meu modelo dinâmico que eu vou igualar a zero para encontrar o estado estacionário. Essa função, ela é dada no meu modelo por W vezes CA0 menos W vezes CA1, isso tudo dividido por V1, que é o volume, menos 1K1 vezes CA1. As demais funções, elas são análogas a essas, então eu vou utilizar aqui os mesmos princípios, e aqui a entrada é CA1, a saída é CA2, com uma constante K2 e um CA2, e aqui a entrada CA2, saída CA3. Aqui eu preciso alterar o meu volume também, que é o volume de cada um dos reatores, K3, CA3. Eu sugiro para vocês utilizar bastante os comentários para que vocês sempre compreendam o que foi feito nos códigos de vocês. Obviamente, eu não vou fazer isso para que esse vídeo nosso não se estenda muito, mas eu sugiro vocês que sempre façam programas, códigos com bastante comentário, tá? Para que ele se torne um código bastante intuitivo e eu não preciso ficar tentando adivinhar o que eu queria dizer em determinada linha do código e por aí vai, ok? Então, os comentários, eles são ferramentas muito importantes para que vocês tenham códigos eficazes aí e facilmente compreensíveis. Eu preciso definir nessa função o que são parâmetros, tá? No meu caso, é o W, o CA0, o V1, V2 e V3, e eu tenho ainda K1, K2 e K3 como parâmetros. Notem que quando eu coloco o parâmetro, né, na lista de parâmetros, ele se torna marrom dentro da função. Então, é fácil ver o que o meu programa vai calcular e quais são os valores que eu preciso definir. Até então, o meu programa ainda não executou nada, o Scilab ainda não fez nada em relação a essa função. Nós faremos isso agora no programa principal. Então, ele se inicia a partir daqui. A primeira coisa que eu vou precisar é definir os valores das minhas variáveis. Então, eu tenho W1 igual a 1, o V1 igual a 10, o V2 igual a 1, o V3 igual a 5, eu vou definir K1 igual a 0.0333, o K2 igual a 0.2, o K3 igual a 0.55. Além disso, eu defino o CA0, e esse CA0 vai ser igual a 1. E eu vou definir aqui 3 variáveis que serão
utilizadas no meu código, que é a estimativa inicial para cada um daquelas variáveis que eu tenho definidas como incógnitas na minha função. Então, eu vou fazer um CA1 estima de 0,740, um CA2 de 0,620 e um CA3 de 0,48, certo? Aqui eu sugiro a vocês que façam o seguinte, por exemplo, W é a vazão mássica que alimenta o reator. E aí eu posso colocar aqui que isso está em quilograma por segundo ou qualquer outra unidade, tá? Nesse caso aqui, na verdade, eu estou tratando de libra por hora, mas eu tenho aí o que é cada variável do meu sistema, tá? Eu posso colocar isso, e é bom eu colocar isso no meu código, para que eu consiga também visualizar se as minhas unidades estão corretas. É uma boa maneira de fazer revisões de código, ok? Eu vou agora fazer uma lista com o comando list, onde eu vou passar a função e vou passar também todos os parâmetros que eu tenho dessa função. Aqui, eu preciso passar esses parâmetros exatamente na mesma ordem que eles aparecem aqui em cima, porque o Scilab ele não identifica a variável pelo nome. Aqui, quando eu faço essa lista, o que ele identifica é uma série de números que eu tenho e que eu defini aqui em cima, e ele vai entender sempre que o primeiro número vai ser W, o segundo número CA0, o terceiro V1 e por aí em diante, tá? Ele não vai associar isso a nomes, ok? Eu vou, então, definir aqui a chamada do meu fsolve, onde eu tenho que passar uma estimativa inicial e uma lista que contém a função e os parâmetros dessa função. Eu não defini ainda a minha estimativa inicial, nós vamos definir aqui, então, na linha 28, esse xestima, que é um vetor que contém as estimativas iniciais, que são essas três que eu coloquei aqui em cima. Então, eu tenho aqui, assim, um CA2 estima e um CA3 estima. Eles vão usar esses valores como estimativas iniciais. Aqui é importante que a gente saiba que o fsolve, ele tem um padrão de resposta, onde ele pode me informar o valor da solução, ou seja, o valor desses 3 pontos no estado estacionário. Ele pode me informar o valor da função dessas 3 funções nesses pontos que ele encontrou, e aí a gente consegue verificar se isso aqui está sendo atendido, tá? E eu tenho ainda esse terceiro parâmetro ali, essa terceira saída, que ele me informa sobre o desempenho do método. O que esse iflag, então, ele vai me informar? Se eu conseguir encontrar a solução, se eu não conseguir encontrar a solução, se eu tenho que ajustar algum parâmetro, por aí vai. A partir disso, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou selecionar esse iflag, tá? Ele vai pegar o valor do iflag. Então, eu vou usar o comando case, onde eu consigo fazer com que ele, a partir do valor, execute alguma coisa para mim nesse código. Eu vou querer que ele escreva para mim o que significa, o que aconteceu, né, na resolução desse problema. Então, eu consigo, lá no fsolve, tá? Quando eu entro na ajuda dele, eu consigo ver aí o que significa cada um desses valores. Se for 0, se for 1, se for 2... e por aí vai. Quando ele é 0, os parâmetros de entrada eles estão inadequados e eu preciso consertar isso. Quando ele for 1, significa que ele encontrou a solução. Então, eu peço ele para imprimir solução e para imprimir, então, quais são esses valores, certo? Se eu tenho ainda aqui ele igual a 2,
Então, eu faço o seguinte. Eu peço ele para imprimir a seguinte mensagem, que o número máximo de chamadas da função foi atingido, certo? Essas frases, elas são exatamente o que é definido lá no próprio help da função, tá? É apenas uma tradução para que isso seja apresentado quando a gente fala de console de Scilab, tá? O valor da tolerância é muito pequeno. E eu tenho ainda por fim, quando for 4, ele não converge, tá? E aí eu preciso observar o que está acontecendo com o meu código. Essas informações, elas são importantes porque eu posso dar um direcionamento e corrigir, às vezes, algum parâmetro, alguma coisa que não está aí funcionando, certo? Tudo dando certo no meu sistema, esse vetor solução, ele vai conter na posição 1 o CA1SS, certo? Na posição 2, o CA2SS. E na posição 3, o CA3SS. Agora, nós vamos construir as matrizes, tá? Construir aqui o espaço de estados desse sistema. Então, eu vou construir a minha matriz A, a minha matriz B, C e D para o meu sistema. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que isso daqui, quando eu atribuo esse valor a essas variáveis, não indica que o meu sistema está mesmo no estado estacionário, que esse método tenha mesmo encontrado uma solução, tá? Então, é muito importante que eu imprima essas informações realmente para eu verificar se realmente as matrizes que estão sendo feitas com o estado estacionário. Eu vou colocar as nomenclaturas um pouquinho diferente para a gente evitar que eu tenha alguma variável que já esteja sendo usada, tá? Então, eu vou colocar a matriz AA, BB, CC e DD, ok? A matriz AA, ela é a matriz de derivadas parciais em relação aos estados, que é CA1, CA2 e CA3. Então, eu vou ter aí, na primeira coluna, as derivadas em relação a CA1 de todas as funções, na segunda em relação a CA2 e na terceira em relação a CA3. Essa matriz, ela vai ficar da seguinte forma, menos W dividido por V1, menos o K1, 0 e 0, W dividido por V2 e menos W dividido por V2 menos K2 e 0, tá? E aí eu gosto, inclusive, de alinhar aqui o máximo possível para a gente conseguir visualizar essa matriz como a gente está acostumado. A derivada em relação a CA1 da terceira função é 0, W dividido por V3 e menos W dividido por V3 menos o K3. Essa é a minha matriz jacobiana, a minha matriz A. Eu vou fazer aqui, então, a minha matriz B, e aí eu vou apresentar para vocês um artifício que nós podemos fazer. Nesse problema, eu vou considerar que o que é entrada é o meu W, que é a vazão, ok? O que acontece, então, para isso? O meu W, ele pode ser modificado para atingir o meu objetivo de controle. Ele é uma variável que varia com o tempo, ok? E se eu definisse CA0 como uma perturbação, o que difere ela de uma entrada é que essa modificação, ela não atende o que eu quero como engenheiro de controle, tá? Ela não obedece o que nós queremos em relação ao comportamento, ela modifica o y, que é a variável de saída, sem que eu tenha qualquer controle em relação a essas modificações que ele faz, ok?
Em tese, a diferença entre entrada e perturbação, quando a gente fala da parte matemática, ela é apenas conceitual. Ambas são variáveis que variam com o tempo, e essa variação com o tempo, ela tem um efeito sobre a variável de saída, ok? Então, aqui eu vou usar o seguinte artifício, eu vou tratar as duas variáveis como entrada, tá? Isso não vai ter nenhum problema, nenhum impacto no projeto do meu controlador. É apenas para eu encontrar a função de transferência que relaciona a saída tanto com a entrada quanto com a perturbação, ok? Depois que eu encontrei isso, e para encontrar isso, né, o fato de ser uma perturbação ou de ser uma entrada não tem nenhum efeito sobre o cálculo matemático, então eu vou utilizar esse artifício, certo? Então, aqui eu tenho a derivada em relação a W, e eu tenho aqui em relação a CA0. Depois, eu tenho a mesma derivada em relação a W, só que agora para a segunda função. Dividido por V2. E em relação a CA0, isso vai ser 0. E para a terceira função, eu tenho aqui de modo semelhante, porém relativo ao reator 3. Então, esse é um bom artifício que eu posso utilizar. Quando eu estou falando da matriz C, a matriz C, ela é uma matriz que eu vou fazer o seguinte, é uma matriz onde eu vou multiplicar pelo meu vetor x, e a matriz D, analogamente, pelo meu vetor u, e isso tem que resultar no que eu chamei de variável controlada. Para esse sistema, a minha variável controlada, ela é CA3. Então, que matriz que eu posso multiplicar por esse vetor, e aqui eu vou colocar aqui um transpostozinho, tá? Para que vocês lembrem que isso aqui é um vetor coluna, ok? Que eu posso multiplicar por esse vetor para que y seja igual a CA3. Então, vai ser um 0, já que eu multiplico 0 por CA1, mais 0 que multiplica o CA2, mais 1 que multiplica o CA3, ok? E, da mesma forma, a matriz D, ela é definida por 0 e 0, já que eu tenho isso multiplicando W, CA0, e essas duas variáveis não aparecem no meu Y. Feito isso, eu vou construir o espaço de estados, eu vou informar ao Scilab que isso é um sistema. E aí, o meu primeiro argumento é que é um sistema contínuo, ele poderia ser também um sistema discreto, e eu vou passar as matrizes que eu criei para que ele possa elaborar aí esse espaço de estados. Depois disso, eu vou construir aqui com o comando ss2tf a função de transferência desse espaço de estados. Então, ele vai construir aí duas funções de transferência, porque eu tenho duas entradas, certo? Nesse caso aqui, eu chamei duas variáveis como entrada. Uma função que relaciona a saída com o W e outra função que relaciona a saída com o CA0. Eu peço para ele, então, me mostrar no prompt do Scilab como é que isso se desenvolve, e eu posso executar o meu programa. Notem que aqui, primeira coisa, ele coloca que não convergiu o nosso método, e nós precisamos, então, avaliar aquela solução. A solução dada foi essa, e como é que eu posso fazer isso? Verificando qual é o valor que eu tenho da função, tá? Notem que esses valores são valores muito pequenos, 10 a menos 18, 10 a menos 17, então eu posso sim considerar que isso é um estado estacionário. Ele provavelmente diz que não converge porque eu tenho critérios de parada, que é quando eu atinjo a tolerância do meu método. Então, eu preciso verificar por que ele
informa que essa não é uma solução, tá? Mas matematicamente, para a gente, esses valores são iguais a zero, então eu posso sim considerar isso como estado estacionário. E aí, ele me dá aqui uma primeira função de transferência, uma função de transferência de terceira ordem, tá? Com um numerador aqui de segunda ordem. E eu tenho aqui uma segunda função de transferência. Essa função relaciona y com a primeira entrada que eu defini no meu vetor, que é o w. Então, esse é o y, é o CA3 sobre w. E essa, CA3 sobre CA0, ok? Eu espero que esse vídeo possa auxiliá-los no desenvolvimento de códigos semelhantes a esse. Obrigada e bons estudos a todos!